vocês sobre a ideia da introdução de um texto dissertativo, a ideia era de que vocês fizessem apenas o primeiro parágrafo. Tem alguns alunos que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou mais ficar perdendo tempo para explicando aluno por aluno o que tem que fazer. Eu publiquei a aula, eu dei a aula aqui e vocês estão de brincadeira. Então, assim, tem limite, vamos dizer assim, né? Então, vamos fazer as coisas acontecerem. Primeiro de tudo, o que eu queria e que eu quero ainda para hoje é um único parágrafo de introdução. Nesse parágrafo, vocês têm que me apresentar de 2 a 3 ideias sobre o que vocês pensam sobre o tema, que é corrupção. Não é tigre. Teve gente me perguntando, professora, é para falar sobre o tigre? Por causa do exemplo. Pô, é muita falta de atenção, porque é preguiça de ler, na verdade. Então, assim, eu simplesmente vou parar de responder a estes alunos, porque eu já estou achando que está na palhaçada, tá bom? Já dei a bronca, porque os alunos mais interessados vão correr atrás, estão aqui prestando atenção. Tá bom? Agora, esses alunos que estão totalmente perdidos e ontem, 11 horas da noite, me mandando uma mensagem perguntando sobre o que era o tema, gente, não vou nem mais perder tempo respondendo com vocês. Segundo, hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento. E o que acontecer nesta aula tem a ver com o que vocês escreveram da introdução. Se vocês fizerem a introdução errada, vocês vão errar aqui no desenvolvimento também. E aí vocês vão ter que reescrever o texto inteiro. Então, primeiro conserto uma coisa, quem não me mandou a introdução, me manda primeiro para eu olhar. Eu estou olhando na hora para não deixar acumular e já devolvo com todas as observações. Não adianta eu mandar as observações, porque às vezes eu escrevo mais no que vocês têm que mudar do que vocês mesmos escreveram. E aí vocês vão lá e não fazem nada e continuam tudo errado. Quando chegar lá no final do projeto, eu não vou ter dó de tirar nota, hein? Porque eu estou dando todas as dicas, mesmo de longe, eu acho que eu estou conseguindo pelo menos dar um suporte bacana. E eu estou disposta a ajudar, mas eu só não vou mais com essas perguntas meio sem graça aí, tá bom, dos alunos. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento, ele vai ser uma continuidade do texto. Então, primeira coisa que vocês precisam saber é como não iniciar um desenvolvimento. Então, primeira coisa aqui, olha, o que não pode ter? O desenvolvimento, só acompanhar comigo aqui, olha, não pode ser uma continuidade da introdução. Por que não? A introdução, ela está apresentando as ideias a serem discutidas. O desenvolvimento não vai apresentar nada novo. Ele só vai apresentar uma nova forma de relatar as coisas já ditas. Esses dois têm uma relação íntima, mas independente. O que isso quer dizer? Significa que quando se começa um desenvolvimento, é como se estivéssemos iniciando um novo texto. Por isso, a gente não deve iniciar palavras que ligam esse desenvolvimento à introdução. Como, por exemplo, por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira. Então, se eu começo um texto colocando por causa disso o quê? Evitem fazer essas ligações com essas palavras da introdução. Essas ligações, elas vão ser fundamentadas somente na conclusão, tá bom? Então, essas ligações não podem iniciar um desenvolvimento. Você tem que reiniciar um texto como se você estivesse apresentando uma nova versão daquela ideia já dita. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que não é para fazer. Então, por exemplo, num teste, tem um texto aqui, ó. Podemos fazer um teste simples para ver se no desenvolvimento está sendo uma continuidade da introdução. Seguinte, se a gente tirasse a introdução, elimina a introdução do seu texto, o texto ficaria com sentido? Você conseguiria entender uma ligação entre os dois? Se a resposta for sim, então fizemos uma dependência entre eles. Vamos ver como que isso assim, ó. Então, pensa em outro texto, o texto sobre chocolate. Esse é um texto simples que já está pronto. Então, olha só,
A introdução seria essa primeira parte, ó. Chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Olha só, a introdução. Eu falo duas informações sobre o chocolate. A primeira, de que ele faz bem para a humanidade. E a segunda informação, de que ele pode trazer benefícios desde que não seja consumido em excesso. Certo? Então, essas duas informações vão ser discutidas. No desenvolvimento, considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dados que os benefícios do cacau são contrabalanceados com os malefícios do açúcar. Esse termo aqui, olha, considerando isso, ele está vinculado a essas duas informações. Se eu eliminasse essa parte do texto, ele vai perder o sentido? Então, olha lá, como que ficaria? Se eu começasse um texto só dessa parte, considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. O considerando isso está ligando a quê? A nada, se eu tiro a introdução. Então, se você eliminar esta palavra, o texto ainda tem sentido? Então, ó, se ele ficar com sentido... Eita, cadê, ó? Se ele pegasse essa redação, ela ficaria pensando, considerando o quê? Então, esse teste acabou de revelar que o seu desenvolvimento foi mal construído. Então, ele não vai fazer essas ligações com o outro texto. Se eu eliminar, por exemplo, apenas retirasse o considerando isso no desenvolvimento, sem alterar mais o texto, ele iria começar assim: chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. É importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. Eu precisei desse considerando isso no início desse parágrafo segundo? Não, ele não tem funcionalidade nenhuma. Então, é apenas eliminar isso. A função aqui agora, gente, é vocês eliminarem tudo que não for importante para o texto de vocês. Tá bom? Então, ó, se fizéssemos o teste agora, ficaria claro que o texto poderia começar pelo desenvolvimento sem problemas. E isso é um sinal de que o parágrafo do desenvolvimento consegue sobreviver sozinho, ou seja, ele tem independência, porém, ele não está perdido no assunto. Tudo bem até aí? Ok. Vamos cortar o que não interessa, então. Então, ó, tem alguns alunos que já me mandaram um texto, estão repetindo algumas vezes as mesmas ideias com outras palavras. E se parar para prestar atenção, vocês vão entender de que não tem essa necessidade, é só reformular o texto. Então, por exemplo, este exemplo ele foi útil porque muitas pessoas não conseguem começar um desenvolvimento sem usar esses termos, como considerando, a partir disso e etc. Então, se esse é o caso, comece o desenvolvimento normalmente, pode até colocar, mas depois vocês vão eliminar todos esses conceitos, todos esses textos que a gente está... palavras que a gente não quer que faça essas ligações, tá bom? Vocês vão perceber que não vai fazer falta nenhuma. Agora, o que precisa, então? Se você já sabe o que não pode ter num texto, o que deve ter num texto? Agora que já aprendemos que o desenvolvimento ele precisa sobreviver sozinho, precisamos de uma atenção especial em uma coisa, que é a chamada ligação entre essas frases. Eu preciso ligar essas ideias. Mas de que forma que eu faço isso? Você sabe qual é a diferença entre o texto e uma receita de bolo? Uma receita é cheia de frases soltas, enquanto em um texto apresenta conexão entre elas. E o que precisa fazer para evitar a nossa redação pareça uma receita? Utilizar os chamados nexos oracionais. Eu vou explicar tudo o que é isso. Eles são as conjunções, mas, porém, portanto, e essas conjunções, elas que vão ajudar a manter o texto. Então, imagina aqui a ideia. Estava frio, levantei cedo, precisava ir para a aula, foi um esforço, valeu a pena, finalmente aprendi a matéria. Esse monte de frases soltas, elas perdem o sentido entre elas. Você não consegue encontrar uma relação lógica para unir elas num sentido completo.
Quando elas estão soltas desse jeito, elas perdem a sua funcionalidade, elas não existem a comunicação. Qual é a função aqui? E aí, para quem olhou naquela tabela que eu mandei junto, estava colocando ali no final, que eu vou olhar a coesão e a coerência. É agora que vai entrar isso. Como que vocês vão usar palavras, onde elas vão entrar e como que vai ser a relação dessas palavras para ligar esses sentidos. É a tal da coerência, um texto lógico. Vamos ver no exemplo aqui, ó. Então, vamos estabelecer uma conexão. Olha lá, mesma frase, só que com esses elementos. Apesar de estar frio, levantei cedo, pois precisava ir para a aula. Então, ó, o primeiro trecho aqui, olha, apesar de... Professora, Oi? desculpa atrapalhar, é que não tá aparecendo para mim o próximo slide, que já tá conectado às frases. Não tá aparecendo para ninguém? Para mim não tava aparecendo. Acho que apareceu só agora. Pra eu, Agora foi? Acho que agora foi. É isso aqui, ó. Então, vamos lá. Foi. Apesar de estar frio. Antes, na anterior, estava ali, olha só, estava frio. Agora não. Apesar de estar frio. O apesar de, ele já dá, mesmo sendo uma palavra sozinha, sem sentido nenhum, ela já dá uma impressão de contrariedade, né? Então, ó, apesar de estar frio, eu levantei cedo. Então, olha só já a ligação que eu fiz entre essas duas. E o pois precisava ir para a aula. O pois é uma palavra explicativa, a mesma ideia do porquê. Então, tanto apesar de quanto porquê são elementos conectivos. Isso que é a ideia de coesão que a gente fala do texto. Isso foi um esforço. Essa ideia de levantar cedo. Então, isso é um outro elemento que retoma a ação anterior. Mas valeu a pena. O mas também, porque ele vai contradizer que foi um esforço. Esse esforço nem sempre vale a pena, mas esse em si que ele está falando valeu. Afinal, aprendi a matéria. Então, essas palavrinhas, que são as conexões que vocês vão ter que aprender a usar da melhor forma possível para não deixar o seu texto solto, perdido, tá bom? Isso tudo vai ser compartilhado com vocês hoje ainda, tá bom? Agora, ó, já está aparecendo com mais um texto. Cuide para nunca deixar frases soltas, dando a impressão de ter surgido do nada. Este aspecto parece básico, mas é essencial e faz parte dos detalhes de que a gente sabe, mas nem sempre coloca em prática. Nosso objetivo é nunca esquecer essas coisas básicas, pois elas são uma espécie de fundamento em que temos de nos apoiar. Ler isso tudo, às vezes, é bom para gravar, para que se torne algo automático nas nossas escritas. Então, apesar de uma frase boba dessa estar parecendo óbvio para alguns, é fácil a gente perceber que muitos alunos ainda têm dificuldades com essas ligações entre as palavras, tá bom? Por que a gente tem um desenvolvimento, então? Qual é a funcionalidade dele? Bom, então vamos entender aqui, olha. Da mesma forma que estudamos no artigo sobre a introdução, iremos aprender qual é a função do desenvolvimento e como construí-lo. A missão desse desenvolvimento, olha aqui, ó, em negrito, provar ao leitor o nosso ponto de vista. E fazemos isso com os argumentos. Então, olha, duas funções do desenvolvimento. Provar o nosso ponto de vista. Então, eu tenho uma opinião sobre o assunto que está sendo discutido. E eu tenho que demonstrar essa opinião, né, este ponto de vista do autor para o leitor. E como que isso faz? Através desses argumentos. O que são esses argumentos e como que a gente vai colocar ele, eu já vou chegar lá. Outro detalhe que precisa ser levado em consideração na elaboração do desenvolvimento já foi mencionado antes, que estávamos criando a introdução. Explicar cada frase da introdução em um parágrafo. Então, agora, lembra que eu falei que vocês tinham ideias para apresentar sobre um tema?
Então, vamos pensar lá. O tema é corrupção na sociedade. O que vocês pensam sobre isso? Vocês vão apresentar as suas ideias, quais são as suas opiniões em relação a isso. Para cada ideia apresentada na introdução, vocês vão ter que desenvolver um parágrafo diferente no desenvolvimento. Então, se você apresentou 2 ideias, são no mínimo 2 parágrafos. 3 ideias, 3 parágrafos, e assim por diante. Por que isso? Porque você vai organizar essas ideias e cada parágrafo você vai detalhar, vai exemplificar e vai argumentar melhor cada uma, vai defender melhor cada uma dessas ideias que você jogou ali na frente, sem detalhes, sem exemplos. Por isso que muitas pessoas eu falei, ó, tira os exemplos da introdução e deixa no desenvolvimento. Lembre-se que a introdução ela deve ser curta e abrangente. Abrangente, assim, ela não pode ser específica demais, ela deve abranger uma coisa mais impessoal, né? Apenas jogar a ideia, possuindo 2 ou 3 frases que serão desenvolvidas no desenvolvimento. Se você fez 2 frases, o primeiro parágrafo do desenvolvimento irá abordar a primeira e o segundo parágrafo a segunda. Deu para entender até aqui, gente? Isso é muito importante, porque a partir de agora, o desenvolvimento vai ter que estar totalmente ligado ao primeiro parágrafo que vocês me mandaram. E eu leio tudo, sem detalhes, hein? Quem já me mandou texto já sabe que eu olho nos detalhes do texto. Então, presta atenção para não fazer besteira. Se eu pedir, refaça, reescreva, faz de novo, porque depois eu vou tirando nota lá na frente. Lembrando que as avaliações desse texto ainda não estão sendo dando nota. Eu só estou dando as correções. A nota vai ser o resultado final de acordo com as correções que vocês vão fazendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você fez 3 frases nessa introdução, irá construir 3 parágrafos, então, no desenvolvimento, sendo 1 para cada frase. Porém, se 2 dessas frases na introdução trata-se do mesmo assunto ou do mesmo ponto de vista, você pode utilizar num único parágrafo, apenas para discorrer sobre essas 2 frases ao mesmo tempo. E ao utilizar um outro parágrafo para explorar a outra frase. E aí fica a seu critério, tá bom? Se forem a mesma ideia. Você também pode utilizar 2 parágrafos para desenvolver uma única frase. Se você acredita que você tem muitas ideias para argumentar em relação a uma das ideias apresentadas, né, você pode dividir isso em 2 partes. E eu vou mostrar como que isso acontece. Em geral, recomendamos que você sempre facilite a vida, então procure fazer frases por parágrafo para ficar mais intuitivo, ou então 2 parágrafos para uma frase. Utilizar 2 frases para um parágrafo é mais arriscado e assim por diante. Ou seja, se você coloca 2 ideias, ó o barulho, pessoal, 2 ideias diferentes no mesmo parágrafo, a chance de você se perder e confundir é muito maior. Então, na dúvida, separa os parágrafos, ok? Exemplo de um bom desenvolvimento. Então, eu já dei exemplos do que não deve acontecer. Agora, vamos ver o que é melhor. Mostraremos um exemplo do desenvolvimento, agora para você ver isso e tudo que foi ensinado neste capítulo. A introdução está no primeiro bloco e o desenvolvimento está dividido em 3 parágrafos. Não colocamos aqui a conclusão, porque ainda a gente vai tratar disso só na próxima aula, tá bom? Então, pensem no assunto assim, a presença da agressividade no comportamento humano. Esse daqui é o tema. Tema não é necessariamente o título, tá bom? O tema é agressividade no comportamento humano. Então, primeira coisa, esse parágrafo que está aqui é a introdução. O que vocês pensam sobre a agressividade no comportamento humano? Primeiro ponto é a gente imaginar, será que a agressividade é algo positivo ou negativo? De que forma que ela pode ser controlada ou analisada? Então, vocês vão ter que começar a instigar o leitor a querer descobrir o que você pensa sobre isso.
E aí que entra a introdução, como que você apresenta as suas ideias e como que você vai comprovar elas depois. Então, esse daqui é a introdução, ó. Presente nos mais diversos campos de ação, a agressividade acompanha os passos do homem desde a sua existência, influenciando diretamente seus atos. Então, olha só, esta primeira frase, quanta informação ela tem. Ela está falando aqui, olha, que acompanha os passos desde a existência, então ela dá uma referência histórica, desde que o homem surgiu, que ele é, por si só, um ser agressivo, e que ela influencia, essa agressividade é influenciada pelos seus atos, ou seja, as ações dele são responsabilidade da agressividade natural do homem. Isso é a primeira informação só. Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua questionável. Então, olha só, outra informação. Este comportamento agressivo, né, já que a gente está falando, ele pode aparecer de maneiras diferentes, ó, várias maneiras, e continua questionável. Por que questionável? Porque a gente acredita, na maioria das vezes, que ser agressivo não é bom. Isso é a ideia empírica, né, aquela que já vem dentro da gente. Uma vez que as suas consequências não agradam a todos. Então, a gente sempre pensa a parte negativa primeiro. Então, ele vai falar que essa ação de sempre pensar no negativo é questionável. Tudo bem aí? Olha só no desenvolvimento, como que ele vai explicar cada uma dessas partes. Primeiro parágrafo vai falar sobre a agressividade no início, lá que acompanha o homem desde o início. A humanidade primitiva conseguiu se desenvolver à medida que o seu domínio sobre os instrumentos de combate aumentava. Sobrevivência do mais forte, ainda hoje, é uma realidade que define o destino da vida, fruto da competitividade que, aliás, sempre existiu. As atitudes agressivas que garantiram a permanência da espécie humana são utilizadas atualmente por pessoas que querem superar seus adversários a qualquer custo. Nicolau Maquiavel, com a sua teoria, influenciou reinos e países a conseguirem um progresso. Evidentemente, existem controvérsias quanto a esta ideologia, dita por muitos como antiética, que, inclusive, é ensinada em cursos como de administração de empresas, por exemplo. Então, vamos ver como que ele faz essa primeira retomada. A introdução desse primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele vai retomar a ideia de justificar por que o homem é agressivo desde o início. Então, ele vai colocar ali, olha, desde o domínio dos instrumentos de combate, então a necessidade dele se proteger, a sobrevivência do mais forte, a realidade que define o destino, e aí ele vai colocar assim, ó, a ideia de competitividade e atitudes que determinam a permanência da espécie humana. Ou seja, se o homem fosse um ser fraco, a gente não estaria aqui até hoje, porque se até os dinossauros foram extintos, imagina o que seria da gente se nós não tivéssemos utilizado dessa agressividade para se manter vivos, certo? Então, toda essa primeira etapa, ele faz uma relação histórica. É uma argumentação. Ele vai lá atrás buscar as justificativas para comprovar o que ele disse na introdução. Nessa segunda parte, ele vai citar Nicolau Maquiavel. Maquiavel é um autor que ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. E aí onde ele coloca nesse livro estratégias, lógico, que na época eram para os grandes reis, né, para manterem a sua corte, o seu reinado, mas como que as pessoas deveriam agir para manter o seu poder. Então, ele vai citar o Maquiavel falando que ser agressivo é importante, e aí ele vai falar que hoje em dia os cursos da faculdade, principalmente de administração, eles usam este livro do Maquiavel como uma maneira de instruir os seus alunos para o mundo do mercado de trabalho. Então, olha só como ele vai dar uma outra ideia para isso. No segundo parágrafo, ele vai discutir outra forma de agressividade, ó.
Entende-se por agressividade qualquer ação que pretende danificar algo ou alguém. É compreensível, portanto, que elas sejam atribuídas características negativas, uma solução imoral, recursos deplorável. Esse comportamento precisa ser evitado para que se obtenha uma personalidade pacífica e cortês, ideal para um relacionamento. Então, aqui neste momento, ele vai explicar por que que nós pensamos, a princípio, que a agressividade é sempre algo negativo. Então, ele vai justificar essa ideia inicial. E aí ele vai dar um exemplo. Na política, por exemplo, é constante a violência verbal, às vezes também física dos candidatos ao governo, fato que faz a população ter uma aversão a essas atitudes, consideradas falta de controle emocional de quem as pratica. Segundo os estudiosos, o que ocasiona esse procedimento de ataque é a inconformidade com a situação. Intrigante, porém, é o fato de um comportamento hostil como esse ter o poder de fazer alguém atingir o sucesso. Afinal, é ruim? Até que ponto? Então, olha só, ele vai dar a justificativa de essa atitude negativa, de agressividade sempre ser vista de forma negativa, com o exemplo da política. A gente critica o ato dos políticos falando que eles são grosseiros, eles são partem para cima nessas discussões mais afloradas de política, e aí sempre parte para um tom de agressividade. Mas aí lá, no finalzinho, ele vai dar uma outra ideia. Ele vai falar que este comportamento, ele pode trazer alguém a atingir o sucesso. Até que forma você ser agressivo pode te trazer sucesso? Afinal, é ruim até que ponto ser agressivo? É um outro questionamento. Não é bom? Oi? A agressividade não pode ser considerado algo bom? Então, é justamente isso. Ele começa falando que o pensamento popular, quando a gente pensa em algo agressivo, as pessoas associam com algo negativo. Ser agressivo é negativo. E ele justifica nessa primeira parte do parágrafo o porquê que as pessoas consideram isso negativo e confirma com o exemplo da política. Mas aí ele mesmo questiona, só existe coisa negativa na ideia de ser agressivo? E aí ele faz essa pergunta. O comportamento, tá bom? É ruim até que ponto? E aí que ele vai desmistificar isso agora, ó. Em âmbito competitivo, agressividade é sinônimo de determinação, que ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, ó, ele já não está partindo sempre da agressividade física, ele está partindo de outros pontos de vista. As constantes manifestações com as quais o homem convive contribuem para a produção desse comportamento quando se toma como exemplo um retrospecto dos bem-sucedidos. Para trabalhar em uma empresa é preciso ter atitude, o que explica o fato dos empresários contratarem indivíduos de caráter ofensivo quanto a negócios e a comércios em geral. Então, olha só, a primeira parte desse terceiro parágrafo, ele vai justificar por que a agressividade nem sempre é algo ruim. Ele pode ter aspecto positivo nisso. Então, a agressividade, ela é sinônimo de atitude, é a pessoa que põe a cara a tapa, que não tem medo de ir à luta. Ele vai começar a dar um outro significado para isso. Em uma partida de xadrez, aí ele vai dar um outro exemplo, ó. O jogador mais agressivo geralmente vence, pois obriga o adversário a permanecer na defensiva, restringindo cada vez mais as jogadas do oponente e posicionando-se para dar um esperado checkmate. Isso tudo, olha lá o termo resumidor, tudo que já foi dito aqui, prova, isso também é elementos de coesão, tá bom? Que eu estava falando. Prova que ambição e coragem de atacar são importantes e talvez até essenciais para a realização de metas e superação de desafios. Então, neste outro parágrafo, ele teve que mudar de parágrafo, apesar de ainda estar falando tudo sobre o mesmo tema, para mudar a versão dele.
primeiro parágrafo, ele falou só sobre o que as pessoas pensam e quais são as atitudes negativas. Neste outro parágrafo, ele focou nas coisas positivas de ser agressivo. Então, até que ponto isso pode ser bom e trazer o sucesso, e como que a gente pode usar isso ao nosso favor? Deu para entender até aí? Com esse exemplo, eu acho que fica claro o entendimento, depois eu posso falar com vocês um pouquinho sobre o tema da nossa redação, tá bom? Sim, ficou bem claro. Então, vamos lá. Antes de tudo, repare que no desenvolvimento ele não começou por causa disso, com isso, como a gente já ensinou. Então, vocês viram que no desenvolvimento, depois vocês voltam lá, eles não começaram retomando nenhuma ideia. Olhando para a estrutura, a primeira frase da introdução foi inteiramente explorada no primeiro parágrafo do desenvolvimento, quando foi dito que a agressividade ela acompanha os passos do homem desde a existência, influenciando os atos. E neste parágrafo, o autor ele fala da agressividade do homem primitivo, da sobrevivência do mais forte. Ele também cita aqui, olha, o Maquiavel, quando vai para as universidades, e ter explorado corretamente essa primeira frase da introdução, nesse parágrafo, ele usou argumentos fortes e convincentes. Quais foram esses argumentos? A ideia de ele buscar lá na história do homem, que não precisa buscar muitas informações, todo mundo conhece como que foi a evolução do homem, a ideia das ferramentas, de se fixar em algum lugar para caçar e tal, e aí ele vai buscar um personagem que usa dessa agressividade num livro que ficou famoso e é conhecido até hoje, tá bom? Além de ter explorado corretamente essa primeira frase da introdução, ele também usou argumentos fortes, o que é muito importante para esse tipo de texto. Na segunda frase, Oi. Alô? Oi, pode falar. Pode falar? Não? Então, ok. Segunda frase, isso aqui é só compilação do que eu já falei, ó. Foi desenvolvido em 2 parágrafos, quando ele vai explicar os pontos positivos e negativos da agressividade. Foi dito na introdução que a agressividade se manifesta de várias maneiras. Continua questionável. E aí é justamente isso que ele faz. No primeiro parágrafo da segunda ideia, ele fala das manifestações que são agressivas, né? E aí ele dá a ideia dos políticos, e no terceiro parágrafo, ele menciona as ações positivas, que são nos negócios e no xadrez. No jogo de xadrez. Então, ele vai colocar quais são essas várias maneiras de ver, né, a agressividade. Sobre não agradar a todos, o autor explicou o motivo disso logo no início do segundo parágrafo, quando ele fala ser questionável, porque o que é agressivo para um nem sempre é agressivo para outro. Então, vai depender do ponto de vista. Ele mostrou no terceiro parágrafo os benefícios disso. Quando eu comecei a falar sobre a agressividade, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês só pensou no lado negativo, pensou em briga, pensou em violência, pensou em xingamentos. Você sempre vai pensar algo ruim, porque é a primeira impressão que vem para a gente. Mas o autor não, ele foi buscar uma outra visão sobre isso e mostrou. Vocês mudaram de ideia agora em relação ao que vocês pensavam sobre a agressividade? Eu mantive a minha ideia porque desde o começo eu só pensei no lado positivo. Porque sim, mas quando você pensa... Parar para olhar, todo mundo tem que ser agressivo no próprio trabalho, assim. Sim. Você tem que ser agressivo para conseguir as coisas na vida, assim. Eu acho que dá para considerar como algo mais positivo do que negativo. Exato. Eu concordo com a ideia dele. Você não se impor para tentar conseguir algo? Depende de como que é feita essa imposição. A imposição não é ameaça. Você ameaçar o outro, isso é uma maneira agressiva, mas você não vai fazer nada por mérito. Você vai sempre, vamos supor, ter a sua conquista
porque você se mostrou mais forte. Agora, você se mostrar mais forte porque é competente e se mostrou ser mais capaz, é uma forma de agressividade, no sentido não explícito da palavra, mas de mostrar que você tem mais competência para chegar a isso. Sim, então, mas ser agressivo não é mesmo, ter... tem que ser agressivo para atingir as metas e conquistar as coisas na vida. Exato. Oi. Eu concordo com o Cadu, porém eu acho que, tipo assim, a gente tem que ser agressivo até o limite. Tipo assim, tem um limite para tudo. Se a gente passa desse limite, começa a virar ignorância. E qual Isso seria? eu já não concordo. Eu acho que... Isso eu já não concordo. Eu acho que agressividade, você pode considerar ela até qualquer nível. Claro que, por exemplo, eu entendo que a Megra quer dizer, eu não posso ser agressivo com você. Mas eu Exatamente. posso ser agressivo. Eu entendi o que você quer falar, Cadu. Você não pode ser agressivo com a pessoa, mas você tem melhorar. que ser agressivo com o seu objetivo. Isso. Entendi. Você entendeu? Eu também sou assim. É isso. Então, é assim, a agressividade, ela tem um limite que é afetar o outro. Então, você afetar o outro de uma forma que você mostrar que você é melhor é uma coisa. Você afetar o outro de maneira a intimidar ele é ruim. Então, assim, mesmo assim, tem visões. Oi? É igual se expressar. Eu posso me expressar e falar o que eu quiser, só que eu não posso me expressar de um jeito que te machuque. Eu acho que é a mesma ideia, mais ou menos. Então, o limite é sempre a ofensa ao outro. Sim. Ok. Professora, mas na verdade a gente fala isso, que tem um certo limite e tudo mais, mas às vezes tem gente que não consegue segurar, tipo, já aconteceu muito comigo de eu estar discutindo com uma pessoa e ela começar a me ofender, aí eu começo a ofender a pessoa de novo, né? Às vezes isso é inevitável, né? Da própria pessoa mesmo. Mas vamos supor, a pessoa tá querendo passar... Professora, vamos supor, a pessoa tá querendo passar por cima de você, você vai ter que usar agressividade também. Não, exato. Eu acho justo. Não é você, porque o outro está sendo agressivo, você tem que aceitar tudo. Sim. Na verdade, é uma disputa. Né? O mercado, principalmente quando a gente fala no corporativo, né, do mercado de trabalho, é uma competição a todo momento. E a disputa, o mais forte vence. Então, se você acha que você vai perder porque a outra pessoa está sendo agressivo, e se você tem o mesmo objetivo, você tem que se mostrar ser mais forte. Mas e se a pessoa jogar sujo? Eu posso jogar sujo também? Então, mas aí vai de princípios, né, Cadu? Até onde você acha que vale a pena você se sujar para ter alguma coisa? Aí entra no assunto que a gente vai falar da corrupção. Senhor, o meu princípio é, se tacou um em mim, eu tenho que tacar 3. Então, mas aí desde que você não seja desleal. Por exemplo, vamos pensar assim, no mercado de trabalho, o chefe pede um trabalho para 2 pessoas. Você fazer o seu trabalho da melhor forma possível e mostrar que é mais competente é uma coisa. Ó, pessoal, tem muito barulho aí por trás. Sei lá que vocês estão comendo um pouquinho. Então, vamos pensar assim, você fazer o seu melhor, partir para cima, tomar atitudes, sabe? Às vezes até não pedir permissão, mas ir direto no objetivo que você quer é uma forma agressiva para chegar a um resultado. Agora, você passar a perna no outro, impedir o outro de fazer o trabalho porque você quer levar vantagem, sabe? Ludibriar. Não, isso é ser desleal. É outra coisa. Exato. Agora, isso é deslealdade. Eu tô disputando com um cara, eu quero ganhar, eu vou ter que ganhar. É isso mesmo. Então, olha só. Tá vendo como existem 2 pontos, positivos e negativos, para tudo. Então, vamos lá. Vamos falar disso no nosso tema. Voltando aqui, na nossa proposta. A nossa proposta da redação é essa, corrupção na nossa sociedade. E aí a gente volta a falar disso. Muitos de vocês já me mandaram o texto, então falando várias ideias. Então, quais seriam essas ideias? Então, explicar mais ou menos o que é a corrupção, por que a gente tem tanto pensamentos negativos em relação à corrupção,
por que ela é ruim para a nossa sociedade e até que ponto ela pode ser prejudicial, tá bom? O que vocês devem fazer agora? Entender cada uma dessas frases ou dessas ideias que vocês lançaram na introdução. Na mesma ordem, a primeira ideia, vamos supor que a primeira ideia que vocês apresentaram foi... Vamos supor que a corrupção é sempre vista como algo ruim, negativo, do mesmo jeito que a gente estava vendo da agressividade. Como que vocês podem começar o seu desenvolvimento? Primeiro, justificando por que a corrupção é algo ruim, dando exemplos ruins de onde ela acontece. Aí sim, vocês podem citar exemplos da política, tal, que a gente sempre olha com um olhar mais forte, vamos dizer assim, sabe? Mais crítico, quando a corrupção está longe. E que às vezes, a gente ameniza o olhar quando a gente vê ali acontecendo do nosso lado, principalmente quando a gente é beneficiado. Então, vocês podem, já no primeiro parágrafo, questionar que, olha, as pessoas sempre olham para um único lado da corrupção. E terminar já fazendo esse questionamento, né? Será que só existe algo ruim? E no nosso dia a dia, como que a gente é prejudicado ou não por essa corrupção? E aí, mudando o parágrafo, vocês começam falando sobre, aí sim, como que a gente, nós, né, os cidadãos, a população, pode ser de uma maneira prejudicado por uma pessoa, por um ato corrupto, ou beneficiado por ele, porque tem as duas formas. Enquanto um está se beneficiando, o outro está se prejudicando. Então, vamos pensar assim, se a Caixa Econômica está com uma fila gigantesca para o pessoal receber o seguro lá do Covid. E aí eu vejo que existe algumas pessoas que se aproveitam disso e vão lá e guardam lugar para outras pessoas e vendem o seu lugar. Isso é ruim, é um ato de corrupção. Mas até que ponto uma pessoa pode se prejudicar? Então, vamos supor, a pessoa que ficou lá na fila e realmente está precisando do dinheiro, ela está sendo prejudicada. Mas, enquanto isso, a outra pessoa que também acordou cedo para ir lá guardar o lugar, ela vai ganhar de alguma forma, ela vai tentar se beneficiar dessa mesma ação. Então, tudo vai depender do ponto de vista. Você ver uma pessoa derrubando a sua carteira e não falar nada é um ato que você pode apenas falar, eu não quero me meter. Mas você vendo outra pessoa pegar a carteira do outro e não devolver, vocês também estão sendo condizentes com esse tipo de ação, não é? Então, mas é um pouco diferente, né? Mais ou menos assim, Pro. Se um cara pega a carteira do outro e, por exemplo, tá armado, o que a gente pode fazer para reagir? Não, aí é outra questão. Eu estou falando de pessoas boas, normais. São aquelas pessoas que querem vamos pensar assim, sabe aquela pessoa que quer um país melhor? Ela quer que as pessoas sejam boas, porque elas esperam. A gente sempre espera o bem do outro. Lógico, eu não espero ser assaltada, eu não espero ser enganada por ninguém, mas essas coisas acontecem. E a pessoa que faz esses atos nem sempre faz porque é uma pessoa ruim, né? Às vezes é só uma circunstância que levou ela àquilo. Ela estava pensando nela. A gente pode considerar isso um pouco de egoísmo, mas é sempre assim. O cara desse texto, dessa tirinha aqui, olha, ele não está pensando no bem-estar dele? Ele pode estar cometendo uma infração de estacionar num lugar proibido e pode estar atrapalhando centenas de pessoas. Mas ele acha que a ação dele não é tão grave assim, perto de outras. Então, ele sempre vai se justificar, entendeu? Professora. Oi. Mas pensa comigo, o que ele vai ganhar? Porque, tipo, se ele tá perguntando quanto o policial quer para esquecer a multa, ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Se ele não pagar a multa, ele vai tentar chantagear o policial. Ele vai ter que pagar tanto de um jeito quanto de outro. Exatamente. Ele não vai ser... Ele não vai ser beneficiado de nenhuma maneira.
Só se ele pagar mais barato do que a multa ia ser. Mas então, mas aí que está a questão. A questão é, essa pessoa, ela vai ver nessa ação uma coisa que ele vai levar vantagem. Então, esse cara, ele acha que ele vai levar vantagem em alguma hora. Ele não consegue ver, a grande questão aqui, o mal que ele está causando quando ele faz essa infração. Ele olha, ele só vê um carro parado, não é? Mas aí, o guarda perceber isso, ele faz assim, mas por quê? Eu não fiz nada demais, o carro está lá parado. É a questão de ele enxergar até que ponto ele está perdendo. Entendeu? Mas se o guarda aceitar, o guarda vai estar se beneficiando, porque a multa não vai diretamente para ele. Exato. Quando o cara paga a multa, não vai para o policial. E aí o guarda vai estar sendo corrupto tanto quanto o cidadão que está tentando pagar por isso, não é? Pois é. Porque a gente está cansado de... Se o policial pedir o mesmo tanto de dinheiro que seria na multa, não seria assim, porque ele estaria meio que, né? Aí ele daria esse dinheiro para onde teria que ir. Exato. Tô pensando no agente secreto, mas isso não vem ao caso. É que tem várias outras questões aí, né? Por exemplo, a multa, ela envolve uma parte burocrática, ela vai somar nos pontos, vai que essa ação aqui é uma ação recorrente para o cara, e aí com essa multa ele vai perder a carteira, não importa. Qual seja a ação e as justificativas, a ação inicial dele, a intencionalidade dele é uma ação de corrupção. E é isso que é prejudicial. Então, assim, ele é uma pessoa ruim? Não. Essa pessoa não é uma pessoa ruim. Só que ela está tentando burlar o sistema para se beneficiar de alguma forma. Mas olha como ele consegue perceber, por isso ele está na manifestação, que ele quer um país melhor. Então, assim, é fácil, é aquela coisa assim, é fácil olhar o rabo dos outros, mas a gente não olha o nosso. Isso vale para vocês em sala, por exemplo. É fácil eu fazer o trabalho sozinho, enquanto o meu amigo só vem aqui e copia de mim. Alguém está se beneficiando e a outra pessoa sempre vai estar se prejudicando de alguma forma. Não é assim? No caso, a pessoa que vai estar se prejudicando é a que não está fazendo o trabalho, está colando. Porque por mais que ela se beneficie na hora, né? Depois ela não vai entender. É a mesma coisa desse cara. Ele está se beneficiando na hora, mas lá na frente, você acha que ele vai realmente ter uma vantagem? Essa é a grande questão. Então, o que eu quero que vocês pensem e prestem muita atenção na hora de fazer esse desenvolvimento. Primeiro, no mínimo 2 ou 3 parágrafos ou mais, dependendo das ideias que vocês lançarem. Para cada ideia apresentada na introdução, façam um parágrafo diferente, argumentando, explicando, dando exemplos. Vocês podem dar exemplos históricos, vocês podem, por exemplo, falar quando que vocês imaginam que surgiu a corrupção, vocês podem citar lá desde os índios, quando eles fizeram a troca lá dos espelhinhos pelo ouro, e como que isso veio evoluindo na época da colonização aqui do Brasil colônia, quando o rei de Portugal veio para cá e queria tudo para ele, e aí deixou o povo aqui do Brasil. Isso está passando na novela que está reprisando agora. Deixou o Brasil na merda, mas ele estava bem, ele se beneficiou disso. Depois, buscar essas coisas históricas para justificar essa parte, vamos dizer, de a gente se acostumar com esse jeitinho brasileiro. Vocês podem dar exemplos de outros países que são considerados países positivos em relação à corrupção, né, que são mais punitivos, por exemplo, no Japão, se eu não me engano, na Suécia, que tem uma questão assim de honra mesmo, sabe? As pessoas, elas levam a honra ao último limite. Então, vocês podem buscar exemplos, vocês podem citar pessoas, citar frases, buscar personalidades que são importantes em relação a isso, citar discursos de pessoas que vocês conheçam.
Por exemplo, o novo discurso do Sérgio Moro, que ele fala assim, que ele não vai se vender por nada. Então, vocês busquem essas referências históricas, essas referências de personalidades importantes para justificar as suas ideias. Tá bom? Então, ó, o que eu quero que vocês façam agora é, para quem já me mandou a introdução, é um outro parágrafo. Então, vocês não precisam eliminar aquela introdução que vocês me mandaram. Vocês podem fazer as modificações e já continuar com o desenvolvimento em outro arquivo. E aí vocês deixam lá o arquivo de introdução e agora a introdução junto com o desenvolvimento, porque é legal para eu ver essas modificações, o como que vocês fizeram essa evolução. Tudo bem? Vocês têm mais uma semana para fazer isso. Então, ó, na terça-feira da semana que vem, eu vou, para quem já for me mandando, tentar corrigir. E aí eu já vou falar da conclusão. E aí eu já dou a ideia de como que vocês vão fazer a conclusão para a gente dar um encerramento no texto. Se eu pedir para mudar, para refazer, para rever uma ideia, dar as sugestões, tentem refazer as ideias que eu pedi. Porque aí eu estou tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Lembrando que a nota desse trabalho vai ser só no final. Se vocês não mudarem nada, a nota também não vai mudar, vai ficar baixa, porque eu vou ver todas as informações que eu postei lá, publiquei com vocês. Tudo bem? É muita informação, mas é importante que vocês prestem atenção no que é importante. Outra coisa, pelo amor de Deus, muitos de vocês estão tentando, vamos dizer assim, sabe, acrescentar coisas que não tem nada a ver com a ideia da corrupção. Buscar referências, sabe, do dicionário é uma coisa. Agora, ficar usando palavras mais rebuscadas, que vocês nem conhecem o significado, gente, esquece. Eu não estou exigindo um texto complexo. Lembra, é um texto de opinião. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Só. Não precisem ir buscar na internet o que é a corrupção. Vocês sabem o que é corrupção. Expliquem com as palavras de vocês, desde que estejam bem escritas, desde que estejam com as suas palavras. Nada de buscar informações técnicas, porque depois, literalmente, vocês vão se ferrar para fazer o desenvolvimento. Porque aí vocês vão ter que explicar tudo aquilo nos detalhes que talvez nem vocês entenderam. Então, pensem, nível de alunos de 8º ano. Não vai, se vocês escreverem um texto muito rebuscado, primeira coisa, eu vou buscar na internet onde está o texto, porque eu sei que vai ser fácil achar. E outra coisa, se vocês não terminarem se vocês não conseguirem explicar no desenvolvimento tudo que vocês apresentaram na introdução, eu vou mandar refazer o texto inteiro de novo. E aí essa nota vai perdendo pontos, tá bom? A gente vai reescrever isso várias e várias vezes. Professora. Oi. A introdução é para hoje, né? Hoje é só a introdução. A introdução, exato. Aí para terça-feira é o desenvolvimento. Vocês têm a partir de hoje mais uma semana para fazer o desenvolvimento. Tranquilo, né? Eu não estou pedindo grandes coisas. Estou pedindo uma explicação. Essa aula eu vou colocar hoje no Google Sala de Aula. Ontem eu coloquei as aulas da semana passada sobre a introdução. Lancei ela no YouTube e coloquei o link de novo para vocês, para quem ainda está perdido na introdução. Se alguém me mandar uma mensagem hoje me perguntando se é para fazer o desenvolvimento sobre chocolate, eu não vou nem perder meu tempo respondendo, hein? Porque eu tenho certeza que vai ter umas pessoas perdidas aí. E outra coisa, a partir de agora vocês têm uma semana, mas nada impede de vocês me mandarem o texto para eu já ir olhando e vocês já melhorando o texto. Então, assim, vocês estão começando nova matéria agora, vocês estão com poucas coisas ainda para fazer. Aproveita para que essa é a parte mais longa que vocês vão fazer de produção por enquanto, que é o desenvolvimento. E eu vou olhar detalhe por detalhe. Então, todas as palavras que você usou na introdução,
eu vou comparar com o seu desenvolvimento e vou ver se realmente está dando essa liga. Se não estiver dando essa liga, eu vou explicar, olha, não, isso daqui está perdido, não, ó, você tem que usar isso daqui para unir essa ideia que você falou não tem nada a ver com a outra, e eu vou buscar nesses detalhes, e eu espero que vocês façam essas alterações. A intenção aqui não é eu exigir de vocês o melhor texto, é vocês aprenderem a escrever o melhor que vocês puderem. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma, professora. Que ótimo. Professora. Então, olha só, se tiver algum problema, alguma dúvida, no WhatsApp eu tô sempre, ó, depois das 11 da noite não respondo, então não adianta me mandar depois das 11 da noite, mas fora isso, vocês podem falar comigo a todo tempo. Às vezes no computador eu demoro um pouco mais, porque nem sempre chega para mim, principalmente quando é do positivo a mensagem. Tá bom? Mas eu estou tentando responder isso assim que eu recebo as mensagens para tirar essas dúvidas. Qualquer dúvida, só vir falar comigo, eu ajudo na produção, no desenvolvimento e assim por diante, tá bom? Para quem não me mandou, introdução hoje, para eu fazer essa correção, e ó, vocês me mandaram, eu vou devolver na mesma hora que eu ler. E aí vocês já estão prontos para fazer o desenvolvimento em uma semana a partir daí. Certo, pessoal? Amanhã, certo. Então, a gente vai falar sobre o projeto do Buracos. Então, quem tem o livro na mão, fique com ele na mão, que a gente vai começar a leitura só dos 2 primeiros capítulos. E eu quero que vocês prestem atenção, para quem ainda não leu, no que vocês devem prestar atenção nas próximas leituras, tá bom? E aí eu vou explicar qual que vai ser o trabalho que a gente vai fazer depois disso. Beleza? Então, ó, pessoal, bom dia para vocês, aproveita bastante. Se tiver alguma dúvida, só falar comigo. Tchau, professora. Ô, professora. Oi. Tchau, depois